Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula hoje a gente vai aprender a dimensionar a nossa estaca, né? Então por que a gente está fazendo esse dimensionamento? Porque o software ele não faz o dimensionamento da estaca em si, né? Então ele para até o bloco, né? Então ele vai dimensionar todas as cargas que estão sendo dissipadas na laje, para as vigas, para os pilares, e ele vai chegar até o bloco de fundação. E a gente tem que dimensionar a resistência da nossa estaca para poder configurar no software, para daí ele falar quantas estacas precisa no bloco, né? Então a gente tem que definir qual que é a resistência da estaca, né? A momentos fletores, força normal e forças horizontais. Então a gente vai ver como que a gente faz isso. Para isso a gente vai fazer a leitura do nosso relatório de sondagem. Então aqui a gente tem o nosso relatório de sondagem do primeiro furo e o relatório de sondagem do segundo furo. Então a gente vai analisar aqui algumas informações importantes que tem no nosso relatório de sondagem, né? Então basicamente o que você vai ver no relatório de sondagem, né? Então aqui você vai ter o nome do cliente, né? O local da obra, né? As informações aqui. Você tem que analisar ali a questão, né? A sondagem, a percussão, né? As datas que tem, coordenadas dos furos onde foi feita a alocação, para você saber onde foi feito certinho, para você poder ver qual furo você vai adotar no teu dimensionamento. Aqui tem o que? O gráfico que mostra a sondagem em si, né? Então ele vai mostrando, né, entre o primeiro e o segundo golpe, e ele vai fazendo aqui as informações, né? Então ele vai fazendo aqui o preenchimento de todas elas. E aqui a gente tem aqui a profundidade, né? Então aqui é o gráfico do SPT, aqui a gente tem a profundidade que está sendo realizada, né? Então ele vem aqui, faz a representação, né, do nível da nossa fundação. Ele vem aqui até 15 metros, né? Então por que foi definido essa medida aqui e não até o impenetrável? Aí aqui tem uma nota, né? Furo paralisado conforme descritivo, né? Que foi feito da parte normativa também, e como a gente solicitou que fosse feito até a 15 metros, né? Podia ser também impenetrável? Podia. Só que a nossa edificação não precisa disso, que é uma edificação baixa, né? Então a gente pode parar aqui porque também se torna uma medida econômica. Então a média de valor, né, de um relatório de sondagem, dependendo da região, custa em torno de R$ 1.400 a R$ 1.600, né, para 2 furos até 15 metros. Então, mais que isso, aí tem um valor adicional, né? Então acaba ficando oneroso para o cliente quando é residências de até 2, 3 pavimentos, né? Então você consegue definir isso conforme o tipo de projeto que você está dimensionando, né? Então cabe ao projetista solicitar essa sondagem e também o nível até onde pode ser feito essa sondagem, né? Então geralmente para edificações pequenas, 15 metros já resolveria o problema, né? A não ser que o solo tende a ser muito ruim, então aí você tem que usar um terceiro furo para até chegar no impenetrável para você ver qual medida você vai adotar. Mas geralmente com 15 metros você já tem uma solução boa de fundação. Então aqui a gente vai ver, né, a parte de penetração, né? Então quantos golpes foram desprendidos para descer 15 centímetros, né? Então aqui vem colocando as informações, né, para você ver como que está a resistência, né? Então quanto menor o número de golpe, né, menor é a resistência do teu SPT aqui. Então é o inicial e o final. A gente vai usar o final, né? Então informações que você tem que avaliar: o gráfico de sondagem, profundidade, né, o SPT final e a parte aqui do perfil geológico, né, do nosso solo, né? Então você tem que olhar isso aqui para você saber que tipo de solo que tem. Então você vai ver os primeiros 50 centímetros, o que tinha? Tinha entulho, né? Então era uma edificação existente que foi demolida para fazer uma nova construção. Então os 50 centímetros era um contrapiso e algumas caliças que tinha lá. Depois, nos próximos metros, né, até 4,70, a gente tinha o quê? Uma argila arenosa, né? Então ele te dá a informação. E o ponto, um dos mais importantes, é o quê? Nível de água. Aqui a gente já viu que deu um nível de água com 3,35 metros. Isso quer dizer o quê? Se você tiver nível de água, você tem que usar medidas para você poder fazer uma boa concretagem e atingir uma boa resistência da tua fundação. Se deu nível de água, você tem que fazer o quê? O uso de hélice contínua, né? Porque o trado mecânico, né, que a gente fala, que é o trator lá que vai e faz o furo, tira aquela quantidade de terra, aí depois você concreta essa estaca e coloca a armadura. Esse tipo é para regiões onde não tem nível de água, né? Então aí você pode fazer isso tranquilamente.
Agora, deu nível de água, você não consegue fazer, porque você vai perfurar com trado, vai tirar, aquilo vai encher de água. Então aí você tem que usar técnicas construtivas, né? Usa lama betonítica ou você usa um bombeamento. Então isso acaba encarecendo o serviço. Então, se você tem uma quantidade significativa de estacas, é interessante você usar hélice contínua para todas as vezes que der nível de água, né? Porque daí o sistema, como a gente viu já, né? O sistema de execução do serviço é o quê? A hélice contínua ela já vem com a mangueira de concretagem, né? Então vai ter o caminhão betoneira com uma bomba lá. Então, a partir que ela faz a perfuração até a profundidade que você estipulou, quando ela tira a perfuratriz, ela já compreende todo aquele espaço com concreto, né? E depois você só desce a armadura dentro dessa estaca e você resolveu o teu problema, né? Porque daí aquele concreto ele vai preencher, né, os fustes laterais, então você vai ganhar aquela resistência lateral ali também. Então essa é uma das preocupações quando você executa com nível de água, né? Então quando você tira, o concreto já preenche aquele vazio que tinha lá, onde tinha terra, e fica bem resistente à tua estaca, né? Então por isso que a gente usa hélice contínua nessa situação. E é o que a gente vai usar no nosso projeto. Então a gente já viu, né, as profundidades, né, que tem, o nosso nível de água e as camadas. Então basicamente nesse furo 1 que a gente analisou aqui, ele tem o quê? Argila, aí vem a argila siltosa, né? Aqui a parte argila arenosa e vem a parte de silt, né? E para cá é silt também. Então a gente já tem essas informações e tem um nível de sondagem aqui, né? Então você começa a ver que o SPT ele vai aumentando, né? Então a tendência dele é buscar camadas mais resistentes para você poder fazer o dimensionamento da tua fundação, né? Então veja aqui para o final, a quantidade de golpe já é maior para preencher os 15 centímetros, né? Então você começa a analisar aqui, né? Então foi utilizado um peso de 65 kg força, né? E a altura de queda de 75 centímetros, né? Então todos os parâmetros normativos foram respeitados. Você vem no segundo furo, tem as mesmas informações, né? A parte ali do cabeçalho, que tem as informações do cliente, obra, cota do terreno onde foi feito, né? A questão do número do furo, qual que está sendo avaliado, os gráficos, né? O nível de profundidade, os ensaios aqui, como que foi feita a penetração. Só que aqui você vê o quê? Ele começou com 8, só que ele tinha um nível de resistência porque tinha pedregulho e caliças, né? Então, de repente você pegou um matacão ali de caliça ou um concreto que estava ali antes, até você perfurar, ele deu uma resistência maior, né? Só que depois ele caiu o quê? Para 4, 6, veio para 7, aí ele chegou em 11 e daí caiu para 8 de novo. Então ele não tem uma linearidade aqui, né? Você vê que ele vai mudando, né? Então ele faz 8 de novo, cai para 7, depois ele vem e cai para 4, 6, aí que ele começa a ter uma constante aqui, né, de aumento de resistência, né? Então você começa a ver, né, que se você pega uma sondagem, né, e viu ali, aqui já deu 11, né, de SPT. Só que se você colocar aqui meio metro para baixo, você já vai ter uma resistência ruim, né? Então você tem que ver isso. Isso acontece o quê? Se você dimensionar mal isso aqui, vai dar um recalque de fundação, né? Você vai ter um problema, digamos, se você tem uma sobrecarga ali na hora do uso da edificação, ele vai chegar aqui nesse nível, não vai encontrar resistência nem de ponta nem lateral e vai tentar chegar numa resistência maior e aí ele vai puxar a edificação e vai ter recalques e aí acontece aquelas patologias que a gente conhece em relação à nossa, por conta da fundação. Então aqui a gente vê, né, a gente tem argila siltosa arenosa, argila siltosa, aqui deu, areia argilosa, né? Então você vê, né, você veio de argila, deu areia, depois virou silt, né? Então é um solo bem mesclado, que tem bastante informações de solo. Aqui a gente tem o que? Silt novamente, silt e fecha com silt. Então você tem essas informações aqui e o teu nível de água está em 3,20. Então bem parecido com o nosso outro nível que deu 3,25, né? Então ele praticamente tem um nível ali na cota 3 já aparece água, né? Então a gente tem que analisar isso. E como a gente faz isso? Então a gente tem métodos de cálculo, né? Então são métodos semi-empíricos, né? Que o pessoal realizou ao longo das últimas décadas aí, para a gente poder ter a nossa metodologia de análise, né? Então, são métodos que a gente usa já conforme práticas construtivas e métodos normativos,
Então esses métodos semi-empíricos ajudam bastante a gente a dimensionar. E aí, engenheiro, tudo bem? Você tem dificuldade de projetar estruturas de concreto armado? Porque teve dúvidas na faculdade, sua faculdade não foi tão boa, não abordou tão bem esses assuntos? A gente construiu essa master para ser um passo a passo, do zero ao executivo. A gente vai aprender o quê? Pré-dimensionar a fundação, ler SPT, dimensionar a fundação, preencher planilha, usar um software em BIM para a gente poder compatibilizar essas informações, fazer leitura de um projeto de arquitetura e transformar toda essa concepção ali que o cliente ele deseja a obra construída, a gente vai mostrar como realmente deve ser executado um bom projeto estrutural, do básico ao executivo. Então, toda essa master de projeto estrutural foi pensada em você. Se você quer ganhar bem no mercado de trabalho, esse é o mercado. Eu vou te dar 2 motivos. Projeto estrutural é um dos projetos mais bem pagos do mercado de trabalho, porque nem todo mundo faz. Segundo, é o profissional mais desejado no mercado de trabalho. Então, se você quer aprender a fazer projeto estrutural como esse e aprender todo um método e um passo a passo de quem sabe que funciona e que não funciona tanto no escritório quanto em obra, eu vou te mostrar para você nessa master de projeto estrutural. Então, se você quer fazer parte desse público seleto de projetistas estruturais que ganham acima da média, clique no botão Saiba Mais nessa descrição e faça parte desse público seleto. As vagas são limitadas, então corra lá, faça sua inscrição e entre para esse grupo seleto e ganhe salários acima da média. Te espero lá nessas nossas aulas.